Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Nós estamos na semana 3 do nosso PET de Educação Física, volume 4. Nessa semana, nós vamos estudar a unidade temática Esportes e o nosso objeto de conhecimento será os esportes de marca, mais especificamente o atletismo. Nesse vídeo em específico, eu tratarei apenas da explicação do conteúdo da semana 3. Caso você queira apenas a correção das atividades, basta clicar aqui no card que vocês serão redirecionados para o vídeo onde eu fiz apenas a correção. Então, vamos dar início à nossa aula? O atletismo é o esporte mais antigo do mundo. Ele consiste na disputa de 3 tipos de provas: as corridas, os saltos e os lançamentos. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre essas provas, acompanhando uma reportagem bem legal. Bora lá então? Diferentes provas são disputadas, mas o objetivo é o mesmo: superar o adversário em competições diretas, seja por meio de corridas, saltos, lançamentos ou arremessos. Vamos agora entender um pouquinho sobre cada prova. Primeiro temos as corridas rasas. Nas provas individuais, os atletas devem completar um percurso de 100 metros, 200, 400, 800, 1.500, 5.000 ou 10.000 metros. As duas provas de revezamento, 4 por 100 e 4 por 400, são disputadas por equipes de 4 atletas. Cada um deve percorrer 1/4 do percurso total e passar o bastão para seu companheiro de equipe dentro de uma área restrita. Temos também as corridas com obstáculos. Nos 3.000 metros com obstáculos, a missão dos corredores é saltar obstáculos com 0,91 metros de altura no masculino e 0,76 metros no feminino. Alguns obstáculos são seguidos por fossos de água com até 0,7 metros de profundidade. Nas provas dos 100 metros e 110 metros com barreiras, os corredores devem saltar mais de 10 obstáculos, que medem 1,7 metros de altura no masculino e 0,84 metros no feminino. Já na prova dos 400 metros, a barreira tem 0,91 metros no masculino e 0,76 metros no feminino. Esbarrar ou derrubar o obstáculo não resulta em penalidade, mas atrasa o atleta. Temos as competições de saltos verticais. A primeira delas é o salto em altura. Os atletas devem saltar o mais alto possível sobre uma barra horizontal, aterrissando em uma área acolchoada. Cada atleta tem 3 tentativas para cada altura. 3 falhas seguidas levam à eliminação. Temos também o salto com vara. Os atletas devem saltar o mais alto possível sobre uma barra horizontal. Após pegar impulso na corrida, eles enterram a vara de fibra de vidro flexível em uma caixa de metal, caindo em uma área acolchoada. Cada atleta tem 3 tentativas para cada altura. 3 falhas seguidas levam à eliminação. Outra competição são os saltos horizontais. Primeiro temos o salto em distância. Cada atleta tem 3 tentativas para saltar o mais longe possível. Eles pegam impulso na corrida em uma pista de cerca de 40 metros e aterrissam em um banco de areia. O outro é o salto triplo. Cada atleta tem 3 tentativas para saltar o mais longe possível. Eles pegam impulso na corrida em uma pista de cerca de 40 metros e tocam o solo 2 vezes, uma com cada pé, antes de aterrissarem o banco de areia, onde é medida a distância de cada salto. Temos as provas de arremessos e lançamentos. Uma delas é o arremesso de peso. Cada atleta tem 3 tentativas para arremessar um peso de metal redondo de 4 kg no feminino ou 7,2 kg no masculino. Temos também o lançamento de disco. Cada atleta tem 3 tentativas para lançar discos de 1 kg no feminino ou 2 kg no masculino. Além dessas, há também o lançamento de dardo. Cada atleta tem 3 tentativas para lançar um dardo de ponta metálica de 600 gramas no feminino ou 800 gramas no masculino. Por último, temos o lançamento do martelo. Cada atleta tem 3 tentativas para lançar uma bola de ferro de 4 kg no feminino ou 7,2 kg no masculino, fixada a um cabo de aço de 1,2 metros. E não para por aí, com 42,195 km, a maratona é a prova mais longa de corrida, tradicionalmente disputada pelos atletas ao redor da cidade. Na marcha atlética, os corredores percorrem 20 km no masculino e feminino ou 50 km no masculino, com passos rápidos e curtos. Devem ter sempre um dos pés em contato com o chão e manter a perna estendida sem flexionar o joelho, desde o momento em que o pé toca o chão até que o outro pé passe à frente dele. O heptátulo, que é uma prova feminina, e o decátulo masculina prevêem uma série de provas ao longo de 2 dias consecutivos. O heptátulo inclui
inclui 100 metros com barreiras, 200 metros e 800 metros rasos, salto em altura, salto em distância, arremesso de peso e lançamento de dardo. Já o decátulo combina os 100 metros, 400 metros e 1.500 metros rasos, 110 metros com barreiras, salto em distância, salto em altura, salto com vara, arremesso de peso, disco e dardo. Muito bem, pessoal, agora nós faremos um aprofundamento sobre os saltos horizontais. Até porque o conteúdo da semana 3 do PET de Educação Física destaca bastante esses dois saltos, tá certo? Bom, conforme nós vimos, os saltos horizontais no atletismo são compostos por duas provas. O salto em distância e o salto triplo. Muito bem, como funcionam essas duas provas? É isso que nós vamos aprender agora, tá certo? Bom, primeiramente vocês devem entender que tanto na prova do salto em distância quanto na prova do salto triplo, os atletas eles têm um número pré-determinado de tentativas. Normalmente são 6 tentativas, tá certo? Bom, então em cada tentativa eles vão fazer uma corrida de aproximação de mais ou menos 35 metros. Bom, depois dessa corrida, no final dessa corrida, eles vão fazer a impulsão numa tábua. E essa tábua ela é chamada tábua de impulsão. Gostaria de salientar para vocês que essa tábua de impulsão ela não possui qualquer tipo de mola, tá bem? Ela é apenas uma tábua de madeira normal, só que da cor branca. E ela tem essa cor branca justamente para fazer um contraste com a cor da pista, para que o atleta saiba o momento correto de fazer o seu impulso e saltar. Tá bem? Muito bem. Então, após fazer a impulsão, os atletas eles vão cair numa caixa de areia e vence o atleta que saltar a maior distância. Então, basicamente, é assim que funciona uma prova do salto em distância e do salto triplo, tá certo? Os atletas terão um número pré-determinado de tentativas. Cada tentativa eles vão fazer uma corrida de aproximação de 35 metros, vão fazer a impulsão na tábua de impulsão, vão cair na caixa de areia. E o atleta que conseguir saltar a maior distância será declarado vencedor. Muito bem, pessoal. Agora vamos discutir sobre as principais regras dos saltos horizontais. Pois bem, conforme havia comentado, cada atleta terá 6 tentativas para poder alcançar a maior distância. A pista onde é feita a corrida de aproximação mede 35 metros. Aqui nós temos a representação visual dessa pista. Então a gente consegue percebê-la aqui e ela terá a extensão de 35 metros. Dessa forma, os atletas farão uma corrida de 35 metros, vão impulsionar na tábua de impulsão e depois sofrer a queda na caixa de areia. Tá bem? Em relação à tábua de impulsão, chama atenção que o atleta não poderá passar essa tábua. Essa regra é muito importante. Aqui nós temos a representação de uma tábua de impulsão. Onde eu passo o cursor, vocês conseguem percebê-la. A tábua de impulsão ela terá a cor branca. O atleta não poderá passar dessa tábua de impulsão. Caso o atleta ele passe dessa tábua de impulsão, o seu salto ele será invalidado, seu salto não irá valer, tá bem? Então a gente consegue perceber que é a tábua de impulsão da cor branca e logo à frente da tábua de impulsão nós temos uma estrutura que apresenta uma cor laranja, uma cor lilás e depois uma cor laranja novamente. Essa estrutura em laranja, pessoal, é uma espécie de uma massinha. Caso o atleta ele encoste o pé nessa massinha, ele vai deixar uma marca, identificando que ele passou a tábua de impulsão e que seu salto terá que ser desclassificado, tá bem? Então, dessa forma, o atleta ele não pode passar a tábua de impulsão. Essa é uma regra bem importante de ser entendida em relação aos saltos horizontais, tá certo? E por fim, o atleta deverá sempre cair na caixa de areia. E após cair na caixa de areia, o atleta deverá sair para frente. Ele nunca poderá sair para trás. Sabe por quê? Se ele sair para trás, ele vai apagar a marca deixada pelo seu salto. E se ele apaga a marca deixada, os árbitros não tem como saber onde ele caiu e não tem como fazer a medida do salto, tá bem? Então por isso que é importante. Sempre que ele cair na caixa de areia, ele tem que sair sempre para frente. Tranquilo, pessoal? Então essas são as principais regras dos saltos horizontais. Lembrando que o salto triplo tem uma regra bem específica que eu irei explicar agora. Bom, pessoal, conforme já vimos, o salto triplo irá ser caracterizado pela execução de 3 saltos sucessivos e depois a queda na caixa de areia.
Porém, em relação a esses 3 saltos sucessivos, existe uma regra bem importante que a gente deve observar, tá bem? Irei explicá-la agora. Pois bem, os 2 primeiros saltos são com a mesma perna e o terceiro salto com a outra perna. Então, dessa forma, no salto triplo, os 2 primeiros saltos que o atleta dá tem que ser com a mesma perna e o terceiro salto tem que ser com a outra perna. Dessa forma, vai ficar mais ou menos assim. Ó. Se o atleta saltou o seu primeiro salto com a perna esquerda, o segundo salto também terá que ser com a perna esquerda e o terceiro salto será com a perna direita. Ou pode inverter. Se o primeiro salto do atleta for com a perna direita, o seu segundo salto também terá que ser com a perna direita e seu terceiro salto terá que ser com a perna esquerda. Aqui nós temos um desenho explicando. Esse atleta aqui, ele deu o primeiro salto com a perna esquerda. Ele saltou e deu o segundo salto também com a perna esquerda. Saltou e seu terceiro salto foi com a perna direita. Ele saltou e sofreu a queda na caixa de areia. Destaco a vocês que no salto triplo, os 2 primeiros saltos obrigatoriamente têm que ser dados com a mesma perna, tá bem? Tem que ser dado com a mesma perna. Essa é a regra do salto triplo. Nós não podemos cometer essa infração, senão o nosso salto ele não valerá. Tranquilo, pessoal? Bom, alunos, essa foi a explicação da semana 3 do nosso PET de Educação Física, volume 4. Já vou deixar aqui em destaque o vídeo da correção das atividades da semana 3. Se essa explicação contribuiu para você de alguma forma, eu peço para se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Espero vocês na semana 4. Forte abraço e até lá!